E aí, meus amiguinhos, tudo bem? Tudo uma boa? Como é que vão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Muito bem. Eu gostaria de fazer sempre o que eu faço, que é entrevistar pessoas para falar de suas biografias, né? Mas esse assunto se tornou um assunto muito importante e os acontecimentos são graves, né? Então a gente propôs conversar sobre esse assunto com pessoas que entendem da questão do que está acontecendo no Brasil neste momento, agora talvez até no mundo, para falar sobre essa questão dessa última tragédia que aconteceu em Blumenau e os desdobramentos disso, né? O que está acontecendo agora, os fenômenos, né, de comportamento, é uma coisa muito esquisita que está acontecendo, e a gente convidou aqui, então, pessoas que têm condições de falar sobre isso, né? Então, eu quero convidar aqui a minha querida amiga Marigleide Macari Soares, que é psicanalista, vai falar sobre esse assunto, a vereadora Fernanda Fernandes de Esteio, meu querido amigo aqui também de Esteio, o vereador Sandro Severo. Como é que vai, Sandro? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E já de bate-pronto, então, vamos falar sobre esse assunto pesado, né? Um assunto pesado esse. E muito triste, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? Ou melhor, primeira pergunta, antes de mais nada, minha querida Maricleide, chegaste a tirar um tempinho para pensar, para avaliar, baseado na sua experiência, que fenômeno é esse que está acontecendo? Por que dessas atitudes que a gente não consegue... Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo entender isso, né? Já vou colocar aqui também a Luciane Manfro. Luciane, queria apresentar para vocês aí também, a Luciane é minha parceirona já do programa aqui, já me deu algumas entrevistas também. A Luciane é policial e professora, tem um projeto em relação a combate à violência nas escolas, já consagrado, né? E aqui nós temos o Alberto Rocha, secretário de Segurança. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bem, boa noite. Não lhe conheço pessoalmente, mas já agradeço a sua disponibilidade de tempo aí para a gente poder bater esse papo aí, tá? Boa noite. Alberto Rocha, secretário de Segurança de Esteio. Um competente secretário. É isso aí, ó. Temos uma turma boa. Então, deixo aberto com vocês aí para falar sobre isso. Qual é a impressão que vocês têm dessa situação? Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o motivo, o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, né? E é um assunto muito sério, porque são vidas, né? São crianças e são vidas. E são professores, né? Eu poderia sair explanando alguma coisa para a gente pensar juntos, né? Eu estava falando com a vereadora Fernanda Fernandes e eu estava dizendo para ela o seguinte: essa semana eu atendi uma criança de 9 anos e essa criança olhou para mim e disse: doutora, eu enlouqueci essa semana na escola. E eu disse: o que aconteceu? Eu estava enlouquecida. Essa criança, se não se trata, essa criança cresce e reproduz na escola toda essa raiva e todo esse enlouquecimento, né? E o que falta para essa criança? Falta base, falta estrutura familiar. Falta, entende? Então, todos os traumas que essa criança vive, essa criança reproduz na escola. Eu escrevi um livro sobre bullying, sobre violência à escola, em 2009, e isso está revivendo hoje. E o que eu coloco nesse livro é a falta de estrutura familiar, é a base disso tudo. Porque esses matadores, né, essas pessoas que entram na escola, elas estão se vingando de alguma coisa. Esses que matam as professoras, eles não conseguem matar os pais, a mãe. Então, eles entram na escola e matam o professor, que é a figura da mãe. Eu lancei isso para deixar a bola picando e para a gente conversar um pouco.
até complementando, né, o que a Mari vem trazendo, e entender, né, o que é que, na verdade, às vezes a estrutura familiar também já está doente, né? A velocidade das informações. Eu também coloco para pensar também em função dessa velocidade das informações, a internet também te trouxe informação, um conteúdo que, de forma errada, se tu não consome ela de uma forma certa, né? Também isso te traz prejuízo, né? E também esse jovem, essa juventude, essa geração, não saber lidar com certas frustrações, né? A velocidade da internet, a velocidade das coisas, é muito complicado. E o que nós falávamos também é a questão da banalização das coisas, a banalização da vida, a banalização do sexo, muitas coisas que não tem mais. Isso está se distanciando cada vez mais do afeto, né? Então, isso, claro, são tudo coisas abstratas, não tem como traduzir isso em políticas públicas, mas eu também trago para a gente pensar o que a gente pode criar, né? Que eu defendo muito o incentivo da cultura de paz nas escolas, né? Tudo isso de segurança, enfim, é necessário, mas também a gente precisa fazer a sociedade, a comunidade escolar agora participar desse ambiente, que é a estrutura familiar, né? Perfeito. Luciane, eu vou pedir para você falar um pouquinho, porque a Luciane, eu acho que eu vou errar o ano, Luciane, mas eu acho que foi em 2015 o seu projeto? O projeto aquele de combate à violência nas escolas. Está sem áudio, Luciane. Está sem áudio. Vamos ver se aparece o áudio da Luciane aí. Não apareceu o áudio. Então vamos fazer o seguinte, secretário, enquanto a Luciane vê o negócio do áudio aí, secretário, como é que está a situação de esteio agora? Em relação a isso, o que está sendo feito para nossas crianças ficarem um pouquinho mais tranquilas? As crianças, elas estão tranquilas. Quem estão intranquilos são os pais, né? Ou mais um pouco, né? Na verdade, o que o nosso prefeito... a gente adotou algumas medidas preventivas, eu acho que isso tem nos ajudado bastante, que foi a criação da patrulha escolar no ano de 2021. Então, isso aproximou muito a nossa guarda municipal com as escolas. Já se fazia um trabalho preventivo de fazer as entradas, intervalos, saídas com o corpo diretivo, né? Mas com a criação específica desta patrulha escolar, inclusive nós recebemos uma emenda parlamentar de um deputado federal para a aquisição de um Chevrolet Cruze, um GM Cruze, um carro bom, um carro vistoso, um carro bonito, né? Inclusive muitos me perguntaram por que um carro tão bom para a guarda, para fazer patrulha escolar? Aí, justamente, foi uma das minhas falas quando a gente recebeu, né, quando o deputado esteve junto, o prefeito, os vereadores, a vereadora estava lá, eu disse, este é o paradigma que as nossas crianças têm que ter. Não é o traficante na vila que anda em carrões, que anda com dinheiro, com joias, com bonés, com tênis. Então, é esse o operador de segurança, o guarda municipal, o brigadiano, o policial civil, o bombeiro, é esse que eles têm que ter como escopo, como tem que ter como paradigma, tem que ter como exemplo. É aquilo que eu quero ser quando crescer. Então, é justamente por isso. E, claro, com todo esse terror instaurado no país, né? Não é só no Esteio, não é só aqui na Grande Porto Alegre, nas capitais, é no país inteiro, os 5.500 municípios, 563 municípios, está todo mundo em polvorosa, principalmente em razão desse último fato ocorrido dia 5, né? Esse lamentável, esse bárbaro fato que a gente tem que aqui repudiar, uma ação isolada, aquilo, me desculpem, aquilo não é um ser humano, aquilo é um animal, um psicopata, porque uma coisa é eu ter raiva de um adulto ou de alguém que me fez um mal e numa eventual briga acontecer alguma fatalidade. Agora, uma coisa é eu pegar crianças, e aí as educadoras, e por favor, a psicóloga que me corrija, né? Mas eu não tenho nada, eu nunca vi aquela criança, nunca me fez nada, ela não tem nem como se defender e fazer aquela atrocidade, né? De matar aquelas 4 crianças, machucar outras 5.
quer dizer, um troço inexplicável. Talvez, acho que nem a psicologia explica, mas a psiquiatria sim, né? Mas o que nós estamos fazendo praticamente na cidade de Esteio? O prefeito nos chamou, né, conversamos, disse, olha, implementa um plano de segurança, implementa um plano que atenda às escolas, né? Na verdade, hoje nós temos 31 escolas do município, mas se somar as particulares, as que têm compra de vagas, as que são conveniadas e as do Estado, hoje nós temos 70 estabelecimentos de ensino na cidade de Esteio. Então, o nosso efetivo da guarda hoje, nós somos 40. Então, o que a gente fez? Nós colocamos todo o bloco na rua, ou seja, eu tenho 5 viaturas, 3 da guarda e 2 do trânsito, que estão atendendo diuturnamente todas as escolas. Nós dividimos em quadrantes. Conversei com o Major Assis Brasil, que é o comandante do 34 BPM, da Brigada Militar de Esteio. Ele também disponibilizou mais 5 viaturas, então nós somos 10 viaturas que estão atendendo somente as escolas do município de Esteio. E, além disso, a patrulha escolar, nós temos lá os telefones, tem um grupo de WhatsApp de todas as diretoras e os diretores de todas as nossas escolas, que tem contato permanente. Tem um indivíduo suspeito, tem uma situação atípica, vai dar uma briga na saída. Se chama a patrulha escolar e a patrulha escolar comparece ali de 3 a 5 minutos, no máximo, para justamente atender essas escolas. E estamos redobrando Nós temos o vídeo monitoramento, o pessoal do vídeo monitoramento também está instruído inclusive, hoje nós abordamos um rapaz que estava ali na volta do Colégio Oswaldo Aranha, ali um mega cosplay, vestido com uma capa vermelha, com aquelas máscaras de coringa, mas era um brincalhão, só que numa situação dessa a gente não pode brincar muito, né? Porque daqui a pouco, além de aterrorizar a comunidade, pode daqui a pouco ter uma reação mais violenta de um pai, de alguém que esteja passando, que pode se assustar. Então, é justamente isso. Outra coisa, a gente tem recebido bastante trote, muita brincadeira. A gente sabe que os adolescentes, alguns não gostam de ir para a aula e gostam de gasear a aula, de matar, então já manda um áudiozinho de WhatsApp de um para o outro, vai proliferando. No colégio tal, nós vamos, dia 20, vai ter uma atrocidade, vai ter uma barbárie, dia 20 nós vamos fazer um atentado. Então, isso vai proliferando e as pessoas, claro, com a devida parcimônia, mas não há. Eu digo, em Esteio nós não temos nenhum indício, nenhum indicador. O pessoal da comunidade de inteligência não levantou nenhum fato que pudesse gerar uma situação dessa em qualquer escola do nosso município. Então, a gente está tentando acalmar a comunidade escolar, estamos redobrando as atenções e estamos trabalhando. E é isso, temos que trabalhar e isso vai passar. Consequentemente, as professoras, os psicólogos e psiquiatras, eu fiz um levantamento, né, desses últimos 24 atentados nos últimos 22 anos, e a gente vai olhar, eu até fiz aqui um levantamento de um por um, não vou citar, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando dos casos, né? Mas dos 17 casos que eu olhei rapidamente aqui, 11 eram alunos, 3 ex-alunos e 3 foi situações aleatórias. Então, é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que se voltar mais para o interior da escola, dos estabelecimentos de ensino, do que para a rua. Então, a gente está com foco na rua, o agressor vai pular muro, vai vir com um machado, com um facão, com uma faca, com uma arma de fogo. Mas hoje nós temos que olhar mais para o nosso público escolar, para os próprios integrantes daquela própria escola. A professora já falou muita questão do bullying, isso a gente tem que realmente refletir, discutir, criar câmaras de conflito ou equipes de conflito para mediação de conflito. Nós temos que partir para isso. Tem as CIPAVs, que inclusive eu acho que o vereador Sandro e a vereadora Fernanda também já participaram e são extremamente atuantes. Então, é isso aí. Eu acho que eu até falei demais para o meu tamanho e estou pronto para qualquer pergunta e também para qualquer contribuição. Perfeito. Eu estou também com a presença aqui da Sandra Silveira, ex-prefeita de Esteio, que faz parte do Conselho de Educação do Rio Grande do Sul,
né? Também tem bastante para falar aqui. Está o comissário Zotes também, secretário adjunto de Segurança de Porto Alegre. Tá? Já vou colocar ele no ar aqui. Como a gente pode aqui no StreamYards, aqui na minha tela, posso botar 6 por vez. Eu vou jogar para vocês, então, a continuação, tá? E vou colocar o comissário Zotes aqui, tá bom? Aí vocês continuem, por favor, Sandro, dá um parecer teu aí, a Sandrinha também, tá? Boa noite a todos, boa noite, Sandra. Boa noite, secretário Humberto, a psicóloga, a Fernanda, a todos que estão participando aí. Assim, o que a gente observa dessa questão, fator Blumenau, o secretário Humberto coloca um indicador que é o meu entendimento, mais de 80% dos casos que ocorreram no mundo, nem vou falar do Brasil, desse tipo de caso, são de alunos da escola ou ex-alunos de escola. Esse caso que aconteceu no Blumenau até um fato, um indicador que não é normal uma pessoa de fora da escola entrar na escola e atentar contra as crianças. Mas a vereadora Fernanda sabe, agora aqui a Luciana Manfro estava aí, em 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Luciana Manfro no governo do estado. Vieira da Cunha era o secretário e a Ara Wortmann era adjunta. Eu acho que isso é importante, eu acho que o Rodrigo não pega sobre a época, né? E tem alguém com o áudio aberto aí. E aí, quando a gente implantou isso nas escolas do estado, trabalho que a Luciane Manfro coordenou lá na secretaria, em 2017, nós conseguimos aqui, como vereador, implementar isso e apresentar como projeto de lei. Mas o fato está de que a gente deve, sim, se preocupar com a questão de gerar uma segurança nas escolas. De que forma? Gerando aquele sentimento de segurança. O fato da brigada, da guarda, estar passando frequentemente frente às escolas, já gera uma segurança. Só que o momento é tão crítico que mesmo isso não serve para os pais. Eu sou pai da aluna da rede pública, a Fernanda é do Theo, eu sou da Helena, todos nós aqui tivemos filhos em escola pública e temos. A gente sabe que pai fica ansioso nesse momento, mas ao ponto de não levar seu filho para a escola. Por exemplo, quantos casos nós tivemos assim em Esteio? Nunca tivemos um caso assim, de invadir a escola e matar. Bom, tem que partir desse princípio. A escola tem que melhorar a segurança? Tem. Mas antes de melhorar a segurança, não adianta a câmara de vigilância, não adianta vigilante, se dentro da escola a gente não começar um diálogo de cultura de paz, trabalhando questões como bullying, racismo, xenofobia, outros itens que devem ser debatidos, dialogados com os alunos em sala de aula, e o CIPAB está aí para isso também. Tem outras ações, inclusive na Polícia Civil, que a Luciana é a policial civil, como o Papo de Responsa, que a Fernanda já trouxe em outros momentos para algumas escolas. E a gente sabe que somente de dentro para a escola, para fora, que nós temos que melhorar. A segurança tem que melhorar, tem que ampliar, sempre que possível pode. Quanto mais prevenir, quanto mais segurança tiver, é melhor. Mas eu acho que a gente deve pensar em começar a trabalhar mais a questão interna da escola. Eu acho que os pais devem se envolver mais. Tem pai que passa um ano sem pegar o caderno do filho, o pai que deixa o filho mexendo no celular a hora que quer, fala com quem quiser, utiliza a rede social que quiser, sem verificar o que está sendo utilizado pelo filho. Então, acho que nesse momento é um momento de para dentro da escola, e que a comunicação entre a comunidade escolar, e quando eu falo comunidade escolar, é pais, alunos e professores, deve ter esse diálogo para que a gente possa implantar uma cultura de paz realmente que seja para ir contra esse discurso do ódio, né? Que as pessoas se aproveitam nesse momento de fama. Esse cara mesmo que passou de cosplay hoje na frente do Oswaldo Aranha, secretário, é um cara que de repente sabia que se ele passar por ali, pela forma que estava vestido, vai ter um momento de fama dele, vai ser abordado pela polícia, não vão ter como prender ele, mas o que as pessoas querem é um momento de fama. É verdade. A oportunidade de estar sendo visto e estar sendo comentado. Então, tudo tem que ter um cuidado muito grande nessa questão, mas eu deixo aqui para não me estender, que deve-se sim ter. Hoje mesmo, falando com o secretário, eu e a Fernanda estivemos lá falando com o secretário Eduardo da Oswaldo Aranha, já está coletando informações que o CIPABS é baseado em indicadores.
quantos casos de bullying teve no Oswaldo Aranha nesse primeiro trimestre? Quantos casos de acidentes e violência na escola teve, de agressão de aluno na escola teve? E aí, quando identifica indicador, tu consegue, em cima daqueles indicadores que estão mais pujantes, estão acontecendo mais, conseguir planejar planos de ação e projetos e políticas públicas e ações da escola mesmo, para tu diminuir aqueles indicadores e manter eles e que a gente diminua os casos de bullying, de violência entre alunos, o que for, mas para isso tem que ter número. Se tu não monitorar isso, o CIPAVES também faz isso, que a gente monitora isso. Além disso, trabalhar dentro da escola o diálogo e a comunicação com a comunidade escolar. É isso aí, já. Eu vou pedir para a prefeita Sandra dar uma palavrinha agora, né? Falar qual é o panorama, como é que ela está enxergando isso, a partir da visão de uma pessoa que tem experiência em gestão pública e também é do Conselho de Educação. E eu vou colocar a Luciane Manfro aqui já na tela para ela falar logo em seguida, tá ok? Então tá. Posso falar? Sim. Boa noite. Boa noite, Jairo. Boa noite aí nossos dois vereadores, que eu estou vendo aqui, a Fernanda e o Sandro, né, o secretário, as participantes, demais participantes, Mari e Luciane, né? São os que eu vejo aqui na minha tela. Eu tenho convivido, né, como conselheira estadual de educação, a gente tem, dessa semana especificamente, tem convivido com umas situações de todo o estado, né, de muita angústia, principalmente das direções de escola, né? Muito embora o conselho não seja a porta, vamos dizer assim, de chegada diretamente, né, desses problemas, eles primeiro vão bater certamente lá na porta do prefeito, né, do secretário de educação, enfim, mas o conselho, como tem um contato muito próximo com toda a rede, seja ela privada, pública, né, toda a rede estadual do nosso estado, né, a gente fica também mais próximo desse problema. Mas, assim, eu acompanhei agora há pouco a fala, então, do secretário, a parte da fala, né, e na totalidade a fala do vereador Sandro, né, acho que é um problema que tem múltiplas análises, né. Nós temos a análise mais próxima de nós, que é ali interna das escolas, da administração, a proximidade que tem, de proporcionar mais segurança na escola, de trazer o envolvimento dos pais, né, principalmente da comunidade escolar, para ajudar, né, nessa questão. E aí eu sou suspeita em falar, porque quem lembra, né, da gestão, que faz bastante tempo, né, foi lá em final, até 2008, mas a gestão do Esteio era a cidade educadora. Então, nós tínhamos um foco muito apurado, né, em cima da educação e de todo o processo educacional. E aí eu fiz, inclusive, menção essa semana, em uma reunião que eu tive, do programa Jovem Cidadão Consciente, que os nossos dois vereadores aqui devem lembrar muito bem. Né? Sandra, deixa eu só te interromper só um pouquinho. Essa semana eu pedi exatamente isso na terça-feira. Mandei para o governo federal pedindo a retomada do programa Jovem Cidadão Consciente. Porque eu pude ter a oportunidade de falar diretamente com o ministro sobre isso também, né? De pedir para ele que retomasse via Pronace, que o Pronace renascesse, né? Que o Pronace foi um grande programa de segurança pública, de segurança, e que deu a oportunidade de nós podermos investir em segurança na origem, né, na prevenção de segurança. E o programa Jovem Cidadão Consciente foi um programa que serviu de exemplo nacional, né? Ele não só foi premiado, mas serviu de exemplo para a criação de um programa nacional que foi o Reservista Cidadão. E foi a partir do Jovem Cidadão Consciente que nós recrutávamos, né, os meninos dispensados do serviço militar, que tinham baixa escolaridade, eram arrimos de família, para colocar eles à disposição, principalmente, depois eles foi expandido o trabalho deles, mas principalmente para o trabalho de, vamos dizer assim, de aproximação
com a rede escolar, né? Esses meninos, como têm uma idade muito próxima aos alunos, eles tinham a mesma linguagem, né? Eles eram preparados para isso, porque não é só simplesmente pegar o jovem cidadão e largar na frente da escola, né? Eles eram preparados, eles tinham aulas, né? Eles tinham aulas, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, com a Brigada Militar, eles tinham módulos de estudo que nós fizemos em convênio com a Escola Coração de Maria, e eles recebiam bolsa auxílio, eram uniformizados. E aí a Fernanda vai lembrar que, inclusive, as escolas particulares depois brigavam para ter os jovens cidadãos conscientes lá. Por quê? Porque eles conseguiam mediar os conflitos com os alunos, com os adolescentes, porque eles estavam na mesma faixa, né? Eles vibravam na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Então, era muito mais fácil do que ter a brigada na frente da escola. E deu muito resultado, né? Foi naquele... Mas enfim, isso é uma lembrança, né? E que eu acho que é um programa que mereceria ser reeditado, né? Pelo resultado que deu. Mas, assim, eu vou para uma análise um pouco mais ampla dessa questão, né, do problema que nos aflige agora. Hoje nós comentávamos, inclusive no Conselho, a situação da internet, né? Porque, tirando tudo que todos disseram aqui, que com certeza tem toda a razão e todas as ações que têm que ser tomadas preventivamente, mas nós temos na internet um campo, uma terra sem lei, né? Terra de ninguém. Hoje, nós citamos como exemplo o rapaz, esse adolescente, né, do litoral. Ele seguia orientações e ordens de um outro, né, lá de Paraná, se não me engano, não é isso? Era outro menino do Paraná. Que dava todas as instruções e ordens, claro, sem contar que a própria família, né? Se o pai forneceu a bandeira do nazismo para o menino, então a gente já sabe que também tem a questão familiar. Mas, assim, a internet facilitou tudo isso. Se esse menino não tivesse acesso livre, ou tivesse uma internet, né, terra de ninguém, liberada, sem regramento, sem nada, ele conseguiria estar seguindo ordens lá de alguém lá do Paraná, né? Então, assim, hoje está muito fácil, formam-se grupos neonazistas, grupos radicais, grupos de toda ordem na internet, sem controle, sem regramento, sem observação, nada, né? Eu acho que uma das primeiras ações é o controle rígido, é a inteligência da polícia estar efetivamente monitorando esse tipo de ação, né? Porque isso está acontecendo em todos os casos que até agora nós ouvimos, todos eles foram orquestrados e organizados por grupos de internet, por grupos afins, que tem facilitado, né, isso, obviamente, facilita, sim, de uma maneira muito tranquila, né? Quanto a outras questões, a gente sabe que nos últimos anos também a gente teve muita apologia ao uso de armas, né, outras questões que a gente sabe que, infelizmente, há aquele encantamento das pessoas, né, com a internet, com aquilo que enxergam, né, virtualmente, né, e pessoas ruins nós tivemos e vamos ter a nossa vida inteira. Bandido, pessoas que arquitetam planos, que a gente vai ter sempre. Mas, com certeza, que a internet e a facilidade desse campo livre que eles têm de se juntar, de se agrupar, de se comunicar e de se organizar e planejar, tem facilitado, com certeza tem facilitado. Então, acho que um controle muito mais rígido tem que ter, né, quanto a isso, porque senão continua, né? Continua as pessoas tendo acesso livremente, se organizando via internet e ninguém vai dar conta disso. Acho que por isso que a família deve controlar esses adolescentes e ter todo... É como eu falava no início, talvez tu não me ouviu, é toda uma desestrutura familiar, né? As famílias não estão estruturadas.
As pessoas, as mães, os pais não sabem o que os seus filhos estão olhando na internet, estão fazendo, né? É difícil. Exatamente. Eles ficam livres. Deixa Mas, eu tentar enfim, aqui, deixa eu tentar agora uma palavrinha da Luciane, vamos ver se a gente está conseguindo. A gente está tentando fazer uma conexão dela aqui. Eu vou sair da tela aqui e vou colocar ela, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Ela não está. Olha aqui, Sandro, não tenho inveja, ó. Eu estou mostrando para o Theo o Bem na Sandro, volta. cachorrinho. Chorando na Eu volta. tenho um cachorrinho aqui humano. A minha Chiquinha. Ai, que bonitinha. Não deixa a Mel Feijão ver. tá tudo bem, Vê. o feijão, o cachorro do Theo. Todo mundo com pet. Tá chorando a minha volta para ficar aqui. Eu vou tentar agora chamar o comissário Zotz aqui. Vamos ver se eu consigo. É que ele me atendeu, ele aceitou o convite para bater um papo com a gente, mas ele está atendendo outra demanda ao mesmo tempo lá, porque Porto Alegre não está fácil, né? O comissário Zotz lá está combatendo muito forte aquela questão de roubo de fios, né? E ontem mesmo eles fizeram uma ação bem grande lá em Porto Alegre lá. E agora tem essa questão aí. Vou ver se posso colocar ele aqui, tá? Se não der, eu volto de novo aqui para a gente seguir adiante aí. Vamos ver mais um pouquinho. Enquanto isso, queria mandar um abraço aqui para Jaqueline Tisch, minha grande amiga, a Rose Schmidt, a Josi Ávila, que estão fazendo comentários aqui. É bom participar. Vamos ver se eu consigo Bom colocar... comentário da Josi, inclusive, aqui. Uhum. Fala da internet também. Aqui, nessa questão aqui dos pais vendo os filhos, ela colocou outra aqui também, ó, que o repórter disse que o cara lá que atacou ouviu vozes, né? É uma coisa impressionante isso aí. Vamos ver se o comissário Zotz responde para a gente aqui. Eu vou sair da tela e vou colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Ele está na demanda. Ele está com a câmera aberta ali, ele está na demanda. Bom, secretário Alberto Rocha e vereadores. A Sandra também pode talvez dar uma notícia para a gente em relação a isso. Do convite que eu fiz para vocês para hoje, eu vi que o governo estadual, os governos municipais e o governo federal já avançaram muito em ações, tanto em relação à liberação de verba para tratar disso, como também aumento de efetivo, né, de policiais e guarda municipal para fazer rondas ou também ficar especificamente nas escolas, né? Vocês acham que o caminho é esse? Somente esse? Tem outras ações? Vocês já falaram nisso? Tem a questão da origem do problema, né? A origem está lá no início, na formação familiar. Não dá para responsabilizar, por exemplo, eu sei que eu vou puxar um assunto que talvez não tenha muito a ver, mas é um debate permanente que, ao longo desses anos todos, a gente tem visto que as famílias têm passado a responsabilidade da educação para professores de escola. E isso é uma coisa muito errada, porque quem forma o cidadão nos seus princípios é a família, né? Sim, talvez... a responsabilidade é da família. Então, isso aí talvez não tenha contribuído para que chegasse esse descontrole, que das pessoas buscassem essas atitudes deslocadas, assim? Eu não sei como é que está a ordem. Posso falar? Pode falar. Tá. Então, Jairo e todos os convidados, né? Eu quero agradecer que ao momento que eu falei, a Sandra não estava. E eu vou manifestar que essa mulher é muito inspiradora, que quando eu trabalhei na prefeitura, tive a oportunidade de trabalhar no serviço público, ela me inspirou muito e me inspira até hoje. Então, parabéns, Sandra, me orgulho muito da tua história. Então, assim, o que eu penso sobre essas questões, né? Tudo influencia um pouco. E nesse momento, tem diversas ações, tanto do governo municipal, estadual e federal, né? E nós, enquanto vereadores, temos cobrado muito e fiscalizado. E não é de agora, né? Aqui o vereador Sandro, também um defensor da educação e também
tem o CIPAVES e outras iniciativas, eu também tenho. Até quando aconteceu a primeira ameaça de massacre aqui no Colégio São Francisco, eu pedi para todas as escolas me apresentassem, ou então, assim, se tivesse algum plano de prevenção de combate às escolas, né? Como se fosse a exemplo de um plano de primeiros socorros, mas guardadas as proporções, né? Mas pelo menos tem que ter um guia, né? Como se tem um ataque desses, como fazer, qual é o procedimento. Então essa discussão já vem, e infelizmente aconteceram mais 2 ataques, né? E esse horrível de Blumenau. Mas eu penso que nesse momento a gente precisa trazer primeiro a sensação de segurança, e isso eu acho que já está proporcionando com aumento de efetivo. Nós também pedimos, eu fiz um requerimento também pedindo um aumento de efetivo para o governo do Estado, né, tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar, né, para apoiar essa ronda nas escolas. Dentro da Câmara, eu criei uma comissão especial de combate ao ataque nas escolas, porque esse debate não pode parar, né? Eu acho que esse ataque, a gente precisa ouvir as demandas dos pais, e é uma coisa que eu tô com pressa, porque os pais estão interessados, estão indo atrás das informações, e esse calor desse momento faz eles ficar atentos mais às notícias do setor público, né? Assim, o que está acontecendo na nossa vida. E isso vai fazer com que eles participem do debate. Então, a gente precisa proporcionar um debate, ouvir as demandas deles, ver o que existe de saúde, de políticas públicas voltadas a isso, filtrar e ver o que a gente pode fazer a médio e longo prazo também, né? Mas imediatamente é isso, é criar essa sensação de segurança e trazer os pais para o debate e também fazer com que eles colaborem na vida, na convivência da comunidade escolar, né? Fiquem atentos em casa, também regule a internet. Uma coisa também, a gente se preocupa muito com a internet, né? Mas há quantos anos a gente vê na mídia, TV aberta, que ainda é um canal muito mais próximo da casa das pessoas, né? A TV aberta, aqueles noticiários assim muito sensacionalistas, né? E aquilo ali também já dá uma sensação de ódio, de violência. Então a violência está muito presente na casa das pessoas, e é isso que a gente tem que repensar. A gente tem que mudar alguns hábitos, algumas práticas, para médio e longo prazo isso acontecer em toda a sociedade, né? Nesse sentido, assim. Então o setor público tem que fazer sua parte, acho que está fazendo, né? O governo federal mesmo tem 150 milhões, parece, o Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai disponibilizar. O Estado também está chamando gente de concurso, até o prazo foi mudado também para chamar mais pessoas do concurso, para valer o concurso que foi feito na pandemia, para valer o tempo de pandemia. Mas as escolas nem se fala, né? As escolas também precisam ser acolhidas mais do que exigidas, mais do que cobradas, né? Mas é um amplo debate que a gente precisa fazer e aproveitar os pais desse momento e fazer com eles entenderem que eles têm que participar da vida da comunidade escolar. Jairo, permite aqui, bem rapidinho, depois eu vou ter que me ausentar, que eu tenho uma agenda agora às 9 horas. Aqui no Novo Estado tem a Quinta Galponeira, eu tenho que fazer participar logo mais ali do CTG Independência Gaúcha, fazer propaganda. Dá tempo de vocês virem para cá, se vocês quiserem. Né? Isso Mas aí. Aproveitar a fala da vereadora Fernanda e a presença aqui. A luta por aí? A mão tá aí? Não, infelizmente, eu estava conversando com ela, ela não conseguiu entrar. Ela teve um problema de áudio ali, ela até trocou, usou até o iPhone da filha para tentar entrar, mas não deu. Pena, Lu, contribui demais. Temos trazido ela para esteio, Fernanda, ela que me ajudou. Na verdade, eu monitorava os projetos de educação, ela coordenava a questão dos CIPAVES, e ela é uma policial civil, professora, que pode contribuir muito com esse papo de responsa, com a questão de implementação de CIPAVES nas escolas, e já são implementados, mas eu digo que, para além de implementados, gerar algum resultado. A Sandra colocou muito bem também a questão das redes sociais. Hoje mesmo estava vendo a fala do secretário de Justiça, Flávio Dino, sobre a questão das 526 contas que foram bloqueadas já no Twitter, e por onde entra o canal ali, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, seja qual for a rede social, deve ter o compromisso com a segurança de todos os brasileiros.
e devem ser responsabilizados por fakes, por matérias, por ações que são feitas nas redes sociais. Devem. Google, todos, seja qual for a rede social. Deve ser regrado isso. Não é uma questão de limitar o acesso, criar uma ditadura, não. É uma questão de segurança nacional. E isso também tem a ver com essa questão. O secretário Flávio, o secretário Alberto, assim também como a própria União disponibilizou recurso, o Estado vai contratar brigadianos, o próprio prefeito, também acho que o secretário Alberto vai estar agilizando a contratação de mais 24 concursados para fornecer. A gente sabe que o cobertor é curto, é um efetivo pequeno, mas que mesmo com efetivo pequeno, se dê conta de poder estar atuante. Adquirimos viaturas novas recentemente que estão na rua, né? Então, esse movimento todo está sendo feito do Estado, União e municípios, e não é diferente aqui em Esteio, vai gerar uma sensação de segurança. Mas, se a rede social continuar tendo a liberdade que está tendo, nós dentro das comunidades escolares, pais, alunos, professores, não se envolver, não se engajar, começando de casa, cuidando de atitudes diferentes do filho, olhando o celular do filho, conferindo se ele está fazendo os temas, fazendo papel de pai. Lá no tempo a gente fazia, Sandra foi professora, quando a gente mandava um bilhete para o pai, se o aluno não trouxesse o bilhete assinado no outro dia, essas coisas que se fazia há muito tempo atrás, se faz há pouco tempo atrás, deixar de ser feito na escola. O pai, por vezes, acredita mais no filho que no professor, e aí essa credibilidade tem que ser retomada, tem que ter a responsabilidade do pai, tem que envolver conselho tutelar, acho que tem que ser mais drástico. E às vezes o professor, desculpa uma palavra assim, caga pro bilhete do professor, né? O pai não dá mínima pelo bilhete do professor, ou pela cobrança do professor, ou pela chamada na escola. Às vezes é chamada na escola e nem vai. Eu acho que o conselho tutelar tem que se envolver, porque esse pai está formando o cidadão. E se ele está agindo dessa forma, que cidadão ele vai formar no futuro? A escola tem o papel de educar, de pedagogicamente ensinar, mas também os pais e a comunidade escolar têm que ser cobrados. Eu acho que é uma coisa assim mais severa, mas a título de envolver, que o pai gosta de cobrar demais das escolas e do professor, mas a sua contrapartida para o ensino do filho dele e para os professores não é a mesma que a escola hoje dá para os filhos deles. É isso aí, obrigado. Perfeito. Mari Gleide. A Mari Gleide é psicanalista, prefeita, Sandro, que você entrou depois ali, é psicanalista, e eu tive a oportunidade de conhecer a Mari Gleide no ano de 2009, mais ou menos, quando ela estava lançando um livro sobre bullying. E aí, quando ela lançou esse livro, ela foi muito requisitada pela imprensa gaúcha, até fora do estado, para dar entrevista sobre esse assunto. E depois disso também andou pelo Brasil todo fazendo palestras. Então, ela é uma pessoa assim, que já há algum tempo estuda esse tipo de comportamento. Né? Eu queria aproveitar, então, Jair, e perguntar para a Mari, porque assim, a gente que acompanha a rede social ali, tu pode ver que tem muitas postagens, tem até uma fala muito pronta, que seguidamente as pessoas reproduzem, assim, quando eu estudava, eu era pequena, eu era chamada de baleia, eu era não sei o quê, era o fulano, era o beltrano, e ninguém saiu prejudicado por causa disso. O bullying, né? Não. E aí as pessoas largam isso e acham que tudo bem, que não causou dano em ninguém, que não causou. Mas, Sandra. Sim, só que daí não entendem. Causou dano. Eu sofri bullying quando eu era criança. Eu sofri. Eu era chamado de baixinho. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei baixinho. Não, essa questão de dizerem que não causou dano, causou sim, porque hoje, no meu consultório, eu atendo muitas pessoas com a autoestima deste tamanho. Entendeu? E eram tudo pessoas que sofriam bullying. E não admitiam, porque na época não existia o termo bullying, né? E então, assim, essas pessoas têm autoestima muito baixa, sabe? Mas o bullying veio para mostrar a agressão na escola.
E eu porque concordo com a fala do último participante, que os pais estão muito ausentes da criação do filho. Omissos. Oi? Eu digo omissos também, né? Muito Ausente. omissos. Eles estão delegando para a escola um papel que é deles. hoje, por exemplo, o exemplo que o Sandro deu, e ele foi muito feliz com o exemplo, antigamente davam bilhetes e se trazia assinado, né? Agora, se manda, eu não sou professora, mas eu imagino, se manda um bilhete, é capaz de o pai voltar com o bilhete e ainda desaforar a professora perguntando o que tu pensa de mandar um bilhete para o meu filho, né? Só uma E partezinha, quando o pai doutora. faz isso? Ó, hoje de manhã saiu uma matéria que um pai recebeu o bilhete e foi agredir o professor por causa que o bilhete mandou. Né? Então, é na prática. E vou dizer para vocês assim, quando o pai vê o bilhete e quando o pai nem vê o bilhete. Essa questão, assim, né, o que falta? Eu sempre digo assim, falta as pessoas parar com aquele pensamento. Eu vou ter 1, 2, 3 filhos, onde come 1, come 2, e começar a pensar que cada criança que tu bota no mundo é um cidadão e tu, que é pai e mãe, tem que ser responsável pela formação daquele cidadão, né? E o complemento de educação, claro, a educação a educação, né? A matéria de educação é quem faz a escola, é esse papel quem faz a escola. Agora, a educação de casa, princípios e valores, é pai e mãe e família que dá, né? Tanto que a família primeiro convive em sociedade na família, né? Então, sempre tu tem que pensar, tem que ter responsabilidade. É ruim, é duro. Hoje em dia a gente tem muita correria, muitas coisas para fazer. Eu sou mãe, mas eu penso o tempo todo assim, o que eu faço, as minhas atitudes, de que forma que estão refletindo no Theo. Isso vai traumatizar, vai fazer... Isso é trabalhoso, mas é papel do pai e mãe, não adianta. Pai e mãe não são amigos, eles têm que educar. Perfeito. Eu estou tentando fazer o comissário Zotes voltar aqui, ele está com a tela ali, ele está com a tela aberta ali, só que ele não está na frente da tela. Mas eu gostaria muito da participação dele para ele poder dar uma palavra para a gente, para saber como é que está Porto Alegre, né? Quais são as ações. Mas enquanto ele não aparece ali, então vamos nos encaminhando aí para um desfecho. Eu quero dizer para vocês também, meus queridos convidados que compareceram hoje aí, reservaram um tempinho para estar com a gente, para discutir esse assunto que é muito sério. Eu vou fazer uma segunda parte com outros convidados que não puderam estar presentes hoje aqui. Então eu convidei mais alguns vereadores de Esteio, mais alguns vereadores de Porto Alegre também, vão estar numa próxima oportunidade, e eu convidei uma pessoa que é especialista na área de segurança privada, que eu acho que neste momento pode contribuir junto com a segurança pública, não é? Daqui a pouco as mentes pensando junto podem chegar numa solução até mais efetiva, além, né? Porque a gestão pública ela depende de dinheiro para poder fazer as ações, né? Ou o secretário Alberto Rocha ali, por exemplo, ele tem que se virar nos 40 para poder fazer o milagre de poder atender com o efetivo que ele tem toda a demanda que tem que ser atendida. Quer dizer, além dos problemas rotineiros normais de segurança que o secretário tem que atender, né? Agora tem que aumentar um efetivo, aumentar uma estratégia para atender mais ainda as escolas, né? Sendo que o senhor já tinha dito que isso já é uma rotina, né? A segurança pública já faz isso, né? Isso. Mas agora de uma maneira, uma atenção muito maior, né? Uma atenção mais focada nessa questão de qualquer forma de comportamento estranho que pode gerar uma agressão. Então, eu acho muito importante isso, que tenha sido feito isso. Eu tomei a iniciativa de convidar vocês para conversar sobre isso, até para que as pessoas possam assistir e ver que existe dentro da gestão pública, dentro dos órgãos que cuidam desses assuntos, um olhar, por exemplo, de uma psicanalista que já conhece esse assunto, né? Pessoas que têm experiência se juntam todas e pensam uma solução, né? É uma pena, Jairo, que não tenha uma Mari em cada escola. Por quê? Porque hoje todas essas ações são importantes. Se somam numa rede de proteção às nossas escolas e aos nossos alunos, que é o que a gente precisa, criar uma rede
né, de proteção, com várias ações, né, e iniciativas como essa, inclusive que o secretário falou, né, e sempre pensando que, por mais que nós façamos, né, cuidando da segurança ao redor da escola, movimentar os pais, nós temos o campo o minado da internet, que também tem que ter a inteligência aí dos órgãos de segurança muito atentos em cima disso, porque é um problema sério, né? Mas e o apoio psicológico aos pais, aos alunos, as nossas redes, principalmente a rede estadual não tem estrutura para isso. A rede estadual não tem, e teria que ter, né? As nossas escolas estão precárias em termos de estrutura física, as escolas estaduais. Porque e eu sou ele precisa ter tem que ter um suporte psicológico para tudo isso que está acontecendo, para não agravar esse problema, para poder lidar com isso. Eu me sinto... Só um pouquinho, Fernanda, porque eu estou ficando com pouca bateria e estou com medo de perder o programa. Eu me sinto feliz, porque quando eu lancei meu livro, tinha o vereador Mauro Zacher fazendo a lei anti-bullying. Eu vendi 850 livros sobre bullying, levando nas palestras com Mauro Zacher. Então, eu percorri muitas escolas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu fiz um trabalho que eu acho que eu deixei um legado. E eu vendi no norte do estado, norte e nordeste, porque eu dei uma entrevista nível nacional com o Mauro, e eu percorri o norte e nordeste do estado. Mas a carência de psicólogo e de psicanalista é muito grande. E assim também, hoje, com esse assunto, a gente só está lembrando, as pessoas só lembram das pautas educação e segurança. Mas a pauta mais gritante que eu penso é saúde e assistência para todos, né? A gente precisa trabalhar esses assuntos transversalmente, né? A gente precisa conversar, trazer as pessoas, fazer com que os pais e a comunidade se envolvam para discutir isso, né? Ouvir eles, né? Sentir o que eles precisam nesse momento, né? Uma partezinha só, a Sandra falou da questão da estrutura da escola de Estado. Hoje eu tive à tarde com a vereadora Fernanda no Premem, Sandra. O Premem é uma casa à parte. Deve conhecer, né? Mas mesmo a questão da estrutura, não, mas mesmo assim, sendo Premem, ainda não temos monitores para atender as pessoas de inclusão nas escolas do Estado, e Premem está incluída nessas, onde a gente tem uma carência enorme. Temos pessoas com espectro autista, pessoas com outras DI dentro do Premem, é uma escola do Estado, e as escolas do Estado hoje saem da rede pública municipal, vai para o Estado e entra desamparado no Estado. Mas, Sandro, está tendo um conflito muito grande entre principalmente nessa questão com a saúde e a inclusão, né? Em função dos laudos, está tendo muita dissonância entre a Secretaria de Saúde, os laudos emitidos, a percepção dos professores nas escolas em relação aos alunos com deficiência. Né? Então, eu estou num grupo nacional, na Frente Nacional sobre a Educação Inclusiva, e temos que apresentar agora um relatório nacional de como está a situação da inclusão no país inteiro. Então, assim, a gente vê coisas que não dá para acreditar, né? Eu espero até que, quem sabe, o Jairo pense num programa sobre esse assunto para a gente poder fazer um debate bem profundo. Sim, é muito interessante. É isso que a gente precisa, né? De um debate profundo com encaminhamentos, e isso que a gente vai esgotando as possibilidades. Porque muitas vezes a gente aborda o assunto, daqui a pouco vem outro, e aquele já fica para trás, e é por isso essa comissão especial. A ideia é fazer rodas de conversa, trabalhando todos os assuntos,
para criar um amplo debate com encaminhamentos e ver o que a gente pode entregar um relatório depois ao fim da comissão especial. Perfeito. Estou aberta para ajudar as escolas, podem contar comigo. Obrigado, Mari. Essa semana eu estou em Belo Horizonte, mas Nós vamos semana fazer que vem FaceTime eu aqui. estou em Porto Alegre, podem contar comigo. Perfeito. Eu vou Obrigado. sair da tela aqui agora. Eu vou pedir licença para vocês sair da tela. Eu vou botar o comissário Zotes aqui. Tá? E vocês fazem a ancoragem aí, por favor. Eu vou me despedir de vocês, agradecer aí ao secretário Alberto, a Sandra, a Mari, a você, Jário, a Fernanda, o secretário Zotes. Desejar uma boa noite a todos nós. Estamos juntos aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar esse momento de troca de ideias aí, para a gente pensar melhor a nossa educação aí. Obrigadão a todos. O vereador Sandro, hoje nós ficamos praticamente o dia todo, ele buscou até o meu filho na escola. Obrigado, vereador. Um abraço. Tchau, Sandro. Comissário Zotes. Boa noite a todos. Desculpa que eu estou também numa agenda aqui, então, como eu me comprometi com o senhor para participar dessa pauta, então tem que dar atacando os dois lados. Eu quero ser breve nessa questão aí que ocorreu, claro, em Blumenau e agora tá não só o incômodo em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. Pela parte de Porto Alegre, por Porto Alegre, nós estamos reforçando, sim, as escolas municipais, né, com a guarda municipal, para que a gente possa, vamos assim, melhorar esse ânimo importante das mães, né, dos familiares, porque, como é que eu vou dizer, o fato dali gerou um problema, mas o que está gerando também um problema é muita fake news. As pessoas com fake news, isso nos torna, vamos dizer assim, daqui a pouco até vulneráveis, né? E a gente passa a acreditar naquele conteúdo. Então eu acho que, além desse reforço que eu acredito que todos nós estamos fazendo, não só Porto Alegre, mas os senhores que são da grande Porto Alegre, o Brasil, enfim, mas eu acho que um momento muito importante de que a mídia ela pode também nos ajudar a acessar isso quando parar com a reportagem e também se cada um, né, das pessoas pudessem diminuir esse repasse de compartilhamento de mensagens. Então, eu também acredito que vocês também devem pensar do mesmo. Isso vai ser daqui 2 semanas, acho que vai diminuir um pouco esse desconforto. Nós ainda temos, enfim, claro, temos, e é justificável, nós não podemos dizer para uma mãe que não, porque ela vai trabalhar, nós estamos trabalhando a questão subjetiva dela, né, psicológica dela, ela tá com um problema, né, enfim, familiar, que não é minha área, mas deve ser a área de algum colega que é da parte psicológica. Então, eu acho que agora nós temos que manter, nós como gestores, nós temos que manter, e a gente está mantendo isso, a questão de calma, e reforçar, né, os locais. Porto Alegre vai começar também com a questão do botão do pânico, né, logo. Então, eu acho que estamos com referência ao município, né, e também o Estado, né, porque escolas, geralmente as mães do Estado, ela acha que o município tem o dever, e daqui a pouco do município do Estado, então também está ocorrendo isso. Mas dentro desse contexto, eu acredito que a segurança pública está fazendo a parte dela, de também ter esse olhar, né? Mas é um fake news. Não, mas nós temos também se preocupar. Mas eu acredito que, tomara que ocorra isso, em 2 semanas tenha baixado essa tensão aí por parte dos familiares. Perfeito, secretário. Esse botão do pânico, ele tem um prazo para começar a funcionar? Ele está ainda, se eu não me engano, amanhã, que está para ainda ser feito como é que se diz? O treinamento, né, com os servidores. Perfeito. E aí, esse botão do pânico ele vai estar disponibilizado para os professores.
O servidor ali, os que vão ser, ainda não a SMED, que ela está mais tratando, né, que 1 ou 2, né, vai ter esse, vamos dizer assim, esse botão, né, que vai disparar e vai chegar no SEIC, né. Certo. Secretário, uma pergunta também, eu sei que o senhor está com uma demanda grande de trabalho. As ações que a cidade de Porto Alegre está fazendo em relação a isso, só para dar uma notícia para nós aqui, como é que está sendo o trabalho de vocês agora em relação a essas questões todas? Assim, existe uma ação em relação à polícia ostensiva de fazer rondas nas escolas? Como é que está funcionando isso? Sim, a questão das guardas municipais, elas são divididas por áreas, né? Então nós tínhamos umas demandas que nós estávamos fazendo, até devolvemos essas guarnições para suas áreas, e elas estão reforçando, sim, esse patrulhamento no entorno ali, né, no entorno, na frente, né, principalmente na frente, né, das escolas. Certo. Existe algum trabalho de inteligência da Polícia Civil, de investigação mas daí aí eu não posso falar sobre a Polícia Civil, né? Nós estamos falando sobre o município, né? Certo. Município. Nós temos nossa inteligência. Não, nós temos a inteligência da Secretaria do Município também, né? Também está ativa. Então, nós estamos além, vamos dizer assim, do efetivo, a inteligência e o monitoramento, né? Então, todos estão envolvidos aí nessa luta aí para acabar com essa sensação aí que está prejudicando aí as famílias. Perfeito, secretário. Secretário, obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a demanda está grande de trabalho aí. O senhor queria fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Eu fico à disposição quando pudermos também conversar sobre outros assuntos, sobre a questão da segurança. Nós também em Porto Alegre temos várias ações também que também possam daqui a pouco ser compartilhadas aí para os colegas nos seus municípios, que eu acho importante. É importante a valorização eu defendo muito a segurança, a questão da guarda municipal, né? Eu sempre ressalto, a guarda, ela de direito, ela não está lá no 144 da Constituição, mas de fato ela é. E a lei federal dá esse poder para que a guarda faça prisões, enfim, e eu acho que isso é importante de ser colocado. Então, quando algum colega da mesa aí tiver disponibilidade e tratar sobre isso, ano passado eu fui no Congresso Nacional dos Secretários Municipais, então a gente colocou isso, né, de que a guarda ela não volta mais, né? O que ela já alcançou no Brasil, né? Então não existe mais o retorno, né? Então nós temos aí muitas pautas que são jogadas, né? Até hoje se fala por que a guarda municipal tem até um PL, por que a guarda municipal ela não faz o termo circunstanciado, né? Então já tem isso. Então para ver como está avançando a questão da autoridade da Guarda Municipal. Então eu fico aí à disposição, que eu acho que são importantes, né, que temos que valorizar a guarda. E eu sempre digo, eu sou oriundo da Polícia Civil, não sei se a Luciana Manfro está aqui, não, estava pouco. Não conseguiu. Eu digo que a sociedade, um todo, para ela não importa quem é, se é a Polícia Civil, se é a Brigada Militar ou a Guarda. Claro que todos dentro da sua competência, né? A Guarda nem a Brigada vai investigar fazer trabalho de investigação que é da Polícia Civil. Agora, patrulhamento ostensivo, as duas. Então, eu acho que todo mundo integrado ganha a sociedade. Ganha. E quem perde é a bandidagem. Eu acho que isso nós temos que pensar daqui para frente e não, como eu digo, não retornar, porque senão nós vamos trabalhar com uma insegurança, e eu acho que isso que nosso país não quer, que é a insegurança. Então fico aí à disposição, depois tem meu telefone, que a gente possa fazer debates nesse sentido, que eu acho que é muito importante. Esse debate de hoje também é importante, mas esse debate, todos nós esperamos que ali à frente acabe. Mas o debate sobre a segurança pública, sobre a importância da guarda, ele é
ele não tem fim, né? Esse ele não é uma saída que é uma, vamos dizer assim, é um propósito que não pode acabar, para que a gente possa aí melhorar cada vez mais a nossa segurança. Tá bom, pessoal? Secretário Zotti, só para complementar, né? Acho muito importante também essa questão da valorização da guarda, das forças de segurança, né? Mas a gente precisa fazer, por isso que a gente precisa fazer um amplo debate, porque isso não pode ficar só sob a responsabilidade desses poderes de segurança, porque senão a gente vai secar gelo, né? Por isso que eu digo que cada um tem que fazer a sua parte para poder mostrar o resultado que a guarda e a brigada e as forças de segurança fazem de grande valia, que é o dia a dia, né? Mas se deixa só sob a responsabilidade da segurança, é isso que eu quero dizer, né? Não, é que o município também tem o dever, né? Não, o município não é só o Estado. O setor de educação, de saúde, os pais, tudo. E de novo, eu sempre digo, todos nós moramos dentro do município, né? A gente não mora dentro do Estado. Todos nós, cada um vai morar dentro do município. Então, essa é a importância que a guarda municipal. E bem rapidinho, que vai acabar minha bateria, eu digo também o seguinte: o crime, se ele tiver que se integrar para combater a segurança pública, o crime, ele se integra, ele se desfaz depois, mas ele se integra. Então, ao contrário, nós não podemos ter uma segurança pública desunida. Nós temos que ter uma segurança pública unida, cada uma com as suas vaidades. Isso é importante, é isso que eu vejo, entendeu? Esse ano eu completo 29 anos de Polícia Civil e eu sou um defensor pela integração, entendeu? Eu sou fiel à integração. E hoje na guarda, como secretário, eu estou dia a dia com isso, eu vejo vamos dizer assim, a expertise que eles têm na questão da segurança. Eles têm, aqui em Porto Alegre tem uma escola, e ano passado até curso a gente ofereceu para a Polícia Civil. Então essa é a guarda que pode estar na rua, não só ela, toda e qualquer guarda do nosso estado, que a gente já trabalhou com Canoas, todo esse limite aqui de Porto Alegre a gente vem trabalhando, Alvorada, sensacional, Cachoeirinha, enfim, nós temos uma representatividade, eu acredito, do estado do Rio Grande do Sul com relação fora do país, fora do nosso estado, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, que eu vou ter que retornar aqui a agenda e fico à disposição aí para que a gente possa falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito e eu acho que é importante para todo mundo, até para a vereadora, né? Desculpa, o município da vereadora? Esteio. Eu acho que é importante para todos nós esse crescimento e da nossa guarda, tá bom? Boa noite a todos aí e fiquem com Deus. Perfeito. Muito obrigado, secretário. Muito bem. Considerações finais. Cada um pode dar uma palavrinha. A Fernanda está com o microfone fechado, agora sim. Então, estava comendo uma baba. Então, considerações finais, eu agradeço, Jairo, pela oportunidade, né? Com esses grandes ícones aqui, cada um em sua área. E é muito importante esse tipo de debate que enriquece e avança as políticas públicas, né? E a gente precisa disseminar isso cada vez mais, né? Fazer mais vezes isso. E estou sempre à disposição, quando me convidar, eu estou sempre presente. Mas falar um pouquinho também das nossas ações, né? Enquanto Câmara, enquanto mandato, né? Como o vereador Sandro já tinha também relatado, a gente anda visitando algumas escolas. O vereador Sandro também tem outros vereadores, eu vejo que está engajado também nessa pauta, o vereador Léo Damer, o vereador Gilmar Rinaldi. Esse avanço, eu acho que isso não pode parar. E o que eu quis dizer para o secretário Zotti é isso, para o reconhecimento da guarda e da brigada, a gente não pode, eles são tão importantes, são tão treinados, que a gente não pode deixar eles enxugando gelo. O que é enxugar gelo? É deixar sob a responsabilidade, só trazer a sensação de segurança todos os dias, isso para eles vai ficar um momento cansativo. Se a gente não criar uma consciência na comunidade, na sociedade, fazer cada um o seu papel, a gente vai ter que exigir demais dos poderes de segurança, né? Dos órgãos de segurança. É isso. Mas nessa última sessão, eu pedi, então, a retomada do Jovem Cidadão Consciente, do programa Jovem Cidadão Consciente para o governo federal, né? E daí relatei, Sandra, a experiência que teve, porque mudou não só a vida de quem foi beneficiado,
mas a vida dos jovens, porque eu acompanhei alguns jovens que foram jovens cidadãos conscientes, a responsabilidade que eles sentiram, o engrandecimento que eles tiveram, foi muito rico. Isso a gente pode retomar e vai ser de grande valia. Nós também pedimos para o governo do estado e o governo do município a integração da patrulha escolar, a integração da patrulha escolar junto com o CIPAVES, junto com o PROERD, junto com a Patrulha Maria da Penha, e tem outras iniciativas também, como o Papo de Responsa, que são iniciativas maravilhosas, mas hoje acontece de forma individual. Então, que elas se unam e façam uma programação efetiva para a cultura da paz nas escolas. Então, a gente pede isso também um aumento de efetivo. A gente pediu aumento de efetivo tanto para a Guarda Municipal, como para a Polícia Civil, como para a Brigada Militar. Então, são várias ações e visitando em contato com os pais também. E, através dessa comissão, a gente vai fazer rodadas de debates para conseguir ter encaminhamentos que sejam efetivos e que façam de resultado. Seja a curto prazo ou a médio e longo prazo, mas que a gente faça dar resultado, né? Gerar resultado. Que é isso que eu acredito. Eu acredito numa política que gera resultado. Eu acho que parabenizar aqui a iniciativa tanto do poder público, né, do município, como estadual e federal, que estão se esforçando, né, com tudo isso, mas a gente precisa trazer essas políticas públicas, né, divulgar para as pessoas, analisar quais são as demandas, ver se só isso é eficiente ou precisa mais questões, né, ouvir as escolas, acolher as escolas, tem uma série de coisas que a gente tem como fazer, mas precisa ser estratégico. Então, um abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. E fazendo uma observação para o público que está assistindo, a vereadora Fernanda Fernandes é a única mulher no Poder Legislativo. E isso tem que mudar, vereadora. Tem que botar mais mulheres aí. Né? Eu sempre digo, eu não me orgulho nem um pouco desse título. Né? Pois é. Não me orgulho. E faço todos os dias, converso com mulheres para que venham e tomem lugar lá na Câmara de Vereadores, né? Porque quando a prefeita Sandra, a prefeita foi a primeira prefeita de Esteio, a Câmara chegou até 50% mulheres. Então, né, que a gente... nós temos mulheres capazes, mulheres que concorreram, que têm um vasto currículo, mas a população, os eleitores não quiseram colocar mulheres lá. Então, a gente tem que mudar essa lógica, né? A gente tem que mudar esse pensamento. Perfeito, muito obrigado pela participação, vereadora. Secretário Alberto Rocha, uma palavrinha final para nós. Não, Jairo, Oi. Eu poderia me despedir porque eu estou com uma carona, eu estou em Belo Horizonte. Por favor, minha querida Margarida. Eu gostaria de agradecer o teu convite, né? Veio muito pertinente esse debate, porque eu estou, como eu disse, em Belo Horizonte, dando uma palestra sobre violência nas escolas, né? E como o meu livro diz, violência é privação de amor. É como eu me coloquei nesse debate, mostrando toda a desestrutura familiar, toda a falta de amor que essas pessoas têm, e toda a falta de responsabilidade dos pais em não criarem seus filhos e delegarem para as escolas. Perfeito. Tá? Então, já uma boa noite a todos e eu vou ter que sair. Tá bom. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado pela participação. Secretário Alberto Rocha, por favor. Aliás, eu quero agradecer já de antemão a sua participação. Muito bom. A sua fala inicial foi muito boa. Deu para a gente conseguir ter um panorama de como está a cidade de Esteio e a gente pode ficar mais tranquilo, né? Por favor. Muito obrigado. Na verdade, desse limão a gente vai ter que fazer uma limonada, né? E nós não combinamos, nem eu, nem a professora Mari, mas casualmente eu escrevi, eu digo, eu não posso esquecer 2 palavras. Parei que vai pegar aqui, ó. Olha lá. Reflexão e responsabilidade. Esse grande problema que nós temos estão trazendo atores que estavam meio que afastados do debate. Família, professores, os alunos, né?
como a própria vereadora falou, a parte da segurança pública, a parte externa dos muros das escolas, a gente enxuga gelo. Mas que bom que hoje esses assuntos eles estão sendo trazidos por psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, políticos, policiais, familiares, pais, mães, alunos. Alunos. Então, esse debate ele tem que ir além. Ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. Uns alegam que a sociedade está doente, outros alegam que, infelizmente, os filhos não têm limites, e aí vem a família desordenada, uma família complicada, né? Muitos com envolvimento com outras coisas. Hoje, lamentavelmente, um assunto que a gente tem que conversar e debater são as drogas, né, que estão dentro Secretário, da nossa casa, eu estava pensando nisso hoje, exatamente isso. dentro sobre das as drogas. escolas. Então, a questão do bullying, a questão do racismo, a questão de uma série de outras coisas que tem que ser debatido. Mas tem que trazer esses atores todos à responsabilidade. E isso a gente se propõe. Não adianta só colocar alguém armado na recepção ou na porta, no lado externo do colégio, se os problemas estão dentro do colégio. Então, ou dentro da família, ou dentro da tua casa. Então, isso hoje, esse debate ele é extremamente importante. Que bom que existem profissionais gabaritados, capacitados, além dos vereadores, a vereadora Fernanda, né, o vereador Sandro, a ex-prefeita Sandra, que é conselheira do Conselho Estadual, a própria senhora que não antecedeu na fala, o comissário Zotes, que é o secretário adjunto de Porto Alegre. Mas isso é bom, esse debate ele é interessante e estou sempre à disposição. Claro que sempre com os pés no chão, com tranquilidade. Vou repetir, Esteio, nós não tivemos nenhum episódio que possa nos deixar preocupados. Claro que a situação, esse caos que se estabeleceu no país, esse inconsciente coletivo, né, de medo, justamente de uma barbárie, de um fato, em um município do Brasil, está refletindo nos 5.553 municípios. Então, Esteio, hoje nós estamos muito tranquilos, estamos a cavaleiro da situação, estamos fazendo a nossa parte, estamos, como eu digo, estamos colocando todo o bloco disponível na rua para que as pessoas voltem a sentir, ter a sensação de segurança, voltem, os pais voltem à tranquilidade. Então, tem muitos pais que não estão deixando os filhos irem para o colégio com medo de uma possível intrusão, uma possível invasão por alguém, algum psicopata. Isso não existe na cidade de Esteio. Então, eu quero deixar muito tranquila a nossa comunidade. Estamos prontos para agir rapidamente e dar o pronto atendimento que a comunidade escolar merece e necessita e precisa e que nós possamos atender. Muito obrigado aí pelo convite e sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado, secretário. Minha querida prefeita Sandra. Está com o microfone fechado. Isso. Prefeita é sempre prefeita. Eu aprendi isso. Eu vou gostar. Não sei se eu estou errado. Eu não sei se eu estou errado, mas eu aprendi isso. Eu aprendi o seguinte, prefeito, que a pessoa, quando vai galgando os cargos, né, ela, por exemplo, assim, você chegou a presidente da República e não é mais presidente da República. A nossa ação na hora de fazer um chamamento, né? Vou chamar a pessoa, chama pelo último cargo que ela exerceu, ou o maior cargo que ela exerceu. Então, prefeita. Isso aí. Incorporado já está incorporado, Sandra. Eu espero que eu não seja a única, né? Porque, olha, já faz tempo que eu saí, está na hora de outra mulher se aventurar, né? Fernanda. Eu sempre digo, né? Até o mandato de vereador, até a eleição de vereador é uma escolha individual, depois passa a ser uma escolha coletiva. Então, é uma construção coletiva. Não é fácil. Mas assim, também defendo que precisa ter uma mulher na majoritária, porque eu tenho uma tese de que aumenta o número de vereadoras na Câmara. Com certeza. E não é só por ser mulher, é porque tem muita mulher competente, e esse olhar materno, que é o que precisa hoje na política pública, não desconsiderando os homens, porque o olhar materno precisa para a gente poder avançar nas políticas públicas. Né?
Mas, muito lá. Foi um prazer, Jairo, obrigada pelo convite, mais uma vez, né? E para encerrar esse nosso debate, eu acho que é uma lembrança e uma esperança que eu tenho, né? De que a educação ainda seja levada a sério nesse país algum dia. Nós estamos sofrendo todos esses percalços aí, todos esses problemas, esses debates aí que vem acontecendo nessas últimas semanas, e que a violência atinge muitas outras áreas e setores. Mas olha o estrago que está fazendo na educação. Os alunos estão ficando em casa, os pais estão amedrontados, as famílias estão preocupadas. Então, assim, o mundo do crime, né, a maldade, sabe como atingir efetivamente aquilo que mais nos é caro, né, que é a família, os filhos, a educação. E eles estão conseguindo penetrar nesse ambiente. Né? Então, assim, é triste isso, porque isso é resultado de um país que não investiu em educação até hoje, como deveria. Né? Governos e governos, aqui não faço distinção de nenhum, né? Mas assim, a educação nunca foi levada a sério. E quando ela quis ser levada a sério, cortaram quem gostaria de fazer isso. Eu gostaria de terminar com duas frases, né, de duas pessoas que me inspiram a minha vida inteira, que foi Brizola e Getúlio Vargas, em referentes à educação. Brizola, porque é inegável que todo mundo sabe o apego, aquela força que ele tinha, né, em relação à educação, ao debate, né, e quando ele rechaçava todas as administrações, dizendo que quem acha que investir em educação é caro, caro é a ignorância. Né? Essa sim é caro. Manter a ignorância no povo é caro. Né? Então, esse, para mim, é uma frase assim, que resume o que ele pensava em termos de educação. E Getúlio Vargas, quando lá, né, nos seus discursos, falava muito de que nenhuma nação neste mundo alcançou grau nenhum de desenvolvimento que não fosse pela educação. Então, assim, eu ainda, lá ao longo dos meus 62 anos já, né, e grande parte deles dedicada à educação, com uma passagem pela Prefeitura de Esteio, eu tenho a esperança de um dia ver a educação sendo efetivamente a prioridade nesse país. Porque só por aí é que nós vamos resolver muitos dos nossos problemas. Perfeito. Que assim aconteça, se Deus quiser, né? E que tenhamos brasileiros que façam isso acontecer. Minhas queridas amigas, muito obrigado. Vereadora Fernanda Fernandes, muito obrigado. Muito obrigado, Sandra Silveira. Muito obrigado, secretário. Eu queria agradecer também ao secretário Zotes. A Luciane tentou de todas as maneiras entrar ali, mas nós vamos fazer um novo programa para tratar desse assunto, um desdobramento sobre esse assunto, ela vai participar. Né? E o Sandro Severo também, muito querido. E queria agradecer a vocês. Obrigado pela contribuição. Né? Esperamos que a gente consiga dias melhores em relação a isso, né? Que essas tragédias parem de acontecer no nosso país. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Boa noite.